Ora, muito bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos aqui à Comissão. Saúdo aqui o Sr. Diretor Nelson Carvalho, que está aqui hoje para a audição. A audição a requerimento do PSD. Temos aqui uma grelha de tempos em que temos uma primeira ronda que o requerente, o PSD, tem 4 minutos, depois o Sr. Diretor terá 4 minutos também para responder, depois cada partido terá 4 minutos também e no fim terá 22 minutos, que é a soma total do tempo que cada partido disponibilizou. Depois temos uma segunda ronda que cada partido tem 1 minuto e terá 14 minutos para responder. Alguma dúvida? Passo a palavra ao Sr. Deputado Dinis Ramos, para apresentar aqui o requerimento do PSD. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados, o Dr. Nelson Carvalho, pela sua presença no dia de hoje na Assembleia da República, bem como os demais presentes. Uma presença, Dr. Nelson Carvalho, que não pretende, nem poderia ser de outra forma, pôr em causa aquilo que é a autonomia das regiões autónomas, quer da Madeira, quer dos Açores, uma vez que a saúde é uma matéria que está regionalizada e, portanto, cuja competência pertence aos respectivos governos regionais, inclusivamente em matéria de intervenção de comportamentos aditivos e dependências. Uma presença que visa tão só perceber a situação vivida na região autónoma da Madeira e analisar os principais constrangimentos sentidos nos últimos anos em matérias de novas substâncias psicoativas e avaliar deste modo de que forma a atuação da Assembleia da República, através da sua Comissão de Saúde, poderá ser útil. Uma presença também, Dr. Nelson Carvalho, que decorre da análise ao relatório anual do CICAD referente ao ano de 2021 sobre a situação do país em matéria de drogas e toxicodependências. Um relatório que apresenta uma análise a nível nacional sobre os consumos e problemas a ele associados e onde é destacado que nas regiões autónomas existem, digamos, muitas questões heterogéneas. Neste sentido, perguntaria se, no seu entender, o que é que distingue a situação que se vive na região autónoma da Madeira da restante situação do país ao nível do consumo? Que razões estão subjacentes a estas diferenças? Pergunto também se reconhece que a situação vivida em alguns locais, como o centro do Funchal ou até outros na região autónoma da Madeira, em que se concentram mais pessoas em contexto social vulnerável, e posso dar o exemplo, claro, dos sem-abrigo, esteja a pôr em risco a segurança destas mesmas comunidades. O que é que, dentro da necessária separação de funções entre os órgãos de soberania e com o pleno respeito pelas autonomias, pode, no seu entender, o Estado e os serviços da República fazer para minorar e até resolver estas mesmas situações? Que políticas, pergunto, o Governo Regional da Madeira tem desenvolvido nesta matéria, não só em termos de prevenção, mas também que limitações tem sentido
os órgãos regionais na atuação do seu dia-a-dia. Também ainda no que se refere ao mecanismo europeu de alerta rápido de drogas, há uma diretiva comunitária que preconiza o máximo de 6 meses para os Estados-membros editarem a lista de drogas à Lei Nacional de Combate à Droga. Pergunto ao Dr. Nelson Carvalho se em Portugal este prazo é cumprido e, se não, por que motivo é que não é cumprido. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Diretor, Dr. Nuno Nelson Carvalho. Tem 4 minutos para responder. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Senhoras e senhores deputados, obrigado pela oportunidade que nos dão de falar um pouco sobre este problema que nos tem afetado desde 2010, portanto não é um problema novo, desde 2010. Respondendo, uma vez tenho 4 minutos, em relação ao padrão de consumo, quero-vos dizer que, em termos de cannabis, álcool e tabaco, a região autónoma da Madeira, nos estudos do CICAD, regra geral, tem sido a região com melhor prevalência de consumo, ou seja, mais baixa de consumo. Relativamente às novas substâncias psicoativas, as chamadas NSPs, de facto, temos tido, juntamente com os Açores, um fenómeno muito peculiar. E quais são as razões? Primeiro, estamos a falar de drogas extremamente baratas. Para os senhores e senhores deputados terem uma ideia, enquanto uma grama de cocaína em Lisboa custa à volta de 40 a 50 euros, na Madeira custa 80 a 100. Por outro lado, são drogas que, na sua maioria, não estavam criminalizadas. Portanto, são drogas que podem vir pela internet. Neste momento posso-vos dizer que há zonas da Madeira que se vendem uma dose por 50 cêntimos. Drogas destas têm efeito muito mais potente que a cocaína, que a heroína, que a cannabis, mas neste momento a média anda à volta dos 2 a 3 euros, quando uma dose de cannabis custa 2,5 euros. Portanto, daí que tem esta grande atração com outro problema. Estamos a falar de drogas altamente aditivas e perigosas para a saúde e para a segurança pública. Em relação, portanto, a isto tem sido o padrão de consumo na região autónoma da Madeira. Em relação às políticas que têm sido desenvolvidas, quero-vos dizer que desde 2010 o Governo Regional tem trabalhado nesta matéria. Desde 2010 temos feito diligências na Assembleia da República, no CICAD e noutros órgãos e outros serviços nacionais, porque estávamos preocupados e em 2012 fizemos a primeira lei nacional. E depois eu ainda há dias ouvi aqui na audição do Sr. Diretor-Geral do CICAD, em que acho que o deputado César dos Açores dizia: peçam ajuda à República. Desde 2010 que andamos a pedir ajuda à República. E posso-vos contar um episódio rapidamente. Em 2012, quando fizemos o nosso projeto legislativo regional, precisávamos de uma tabela com as drogas que já estavam identificadas, que neste momento já são 915 na União Europeia, até 31 de dezembro de 2022, e 1152 pela ONU, até novembro de 2022. E em 2012 pedimos ao CICAD que nos enviasse a tabela que existia em Portugal. Qual o nosso espanto? Não existia. Ninguém tinha feito nada nesta matéria. O CICAD encaminhou-nos para o Observatório Europeu da Droga, que nos enviou em inglês, e nós, porque pelas nossas relações de amizade, falámos com o professor Félix Carvalho, que fez pro bono um trabalho para a nossa lei, que, curiosamente, passados 6 meses, a República vai a reboque da nossa lei e utiliza a nossa tabela, que ainda bem que utilizou, que é para isso que serve o conhecimento científico, e daí que, de facto, queremos que a República, e acho que é a oportunidade agora para nos ajudarem, desde logo que há 2 iniciativas aqui, que depois mais tarde penso que sabem, mas poderei reforçar, que é fundamental ajudarem a população da Madeira e dos Açores, até porque não é só lá que este fenómeno existe. Aqui está mais disperso. Há mais cá, há mais lá e nos Açores, e precisamos da vossa ajuda, porque precisamos de agilizar, de combater melhor esta situação. Em relação às políticas do Governo, nós não investimos só na repressão, porque repressão também é prevenção. Porque há um tipo de prevenção que é a prevenção ambiental, que é alterar as regras, os quadros legais, porque quanto mais eu restringir o acesso das pessoas às substâncias, menor será o consumo. E daí que nós temos investido muito na prevenção. Antes da pandemia, ao bocado, o serviço que eu dirijo,
fez atividades para 30 mil pessoas. E agora, este ano, voltamos à velocidade de cruzeiro e eu espero atingir esse número. Nós estamos a atuar em vários contextos, desportivo, recreativo, laboral, familiar, com a comunicação social. Estamos a investir muito nestas ações e também falamos nas NSPs. Falamos no geral. E daí que também ficamos contentes com estes resultados em termos do álcool, do tabaco e a cannabis, que são as drogas mais consumidas. Em relação ao mecanismo de alerta rápido, infelizmente não está a ser cumprido em Portugal. Porque são 6 meses, no entanto tem demorado em média 2 anos. Em 2 anos estão a surgir mais 100 novas substâncias psicoativas. E isto é preciso agilizar. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Vamos então passar agora a palavra à deputada Marta Freitas. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento dos presentes, em especial aqui o Dr. Nelson Carvalho, diretor da UCAD, por estar aqui presente na Assembleia da República, até porque nos permite ouvir sobre o que está a ser feito na região relativamente a esta matéria, que é uma preocupação de todos. Como disse, não é uma preocupação só regional, mas também estas questões em especial das substâncias sintéticas, são uma preocupação nacional. E, portanto, é realmente evidenciando e assumindo que existe um problema, que conseguimos passar para um diagnóstico, avaliar os recursos disponíveis e criar os meios necessários para responder àquelas lacunas que ainda são identificadas. E, portanto, esta realmente é importante perceber o que é que está a ser feito na Madeira para que se possa ver como é que está a ser feita a intervenção de forma transversal. Por isso também convidamos aqui a entidade regional. E parafraseando o que disse, porque houve uma conclusão também da audição que referi aqui com o Presidente da CICAD e que foi ocorrida a semana passada, nesta audição, o Dr. João Castelo Branco Golão dizia que não é pelas vias legais ou pelo endurecimento do estatuto legal atribuído a determinadas substâncias que obtemos uma maior eficácia. É com as respostas de proximidade, com a interação direta com os consumidores, através de equipas de rua, de centros de apoio de abrigo e acolhimento, sendo facultadas às pessoas o suporte mais básico às suas necessidades mais básicas. E, portanto, ele deu um exemplo até do combate que foi no consumo da heroína, portanto, que passou primeiro pela descriminalização e foco também nestas respostas de proximidade. E, portanto, o trabalho de prevenção interseccional e de proximidade é o principal foco no combate ao consumo de drogas. E, portanto, eu gostaria que, então, se possível, comentasse esta nota que foi deixada pelo Presidente da CICAD e que trabalho está a ser feito na Madeira neste sentido. Também foi referido nesta audição na semana passada que o princípio fundamental do trabalho, neste trabalho, é a redução da oferta e também a redução na procura. No contacto com o meu círculo eleitoral, que também sou da Madeira, o que ouvimos é que a maior parte da intervenção dá-se no tratamento, na desintoxicação. Depois são novamente os utentes colocados no seu meio, porque não devem ser desenraizados, mas também nos dizem que existem fortes lacunas no acompanhamento contínuo e posterior, o que leva a vários ciclos recidivas. Pedia que comentasse relativamente a esta matéria. E, portanto, o trabalho está a ser feito nesta redução da oferta, como também na redução da procura. Atendendo que não nos foi possível também aceder, pelo menos não estava disponível o plano regional para a redução dos comportamentos aditivos e dependências. O Dr. Nelson de Carvalho, em 2020, referiu que iria ser publicado ou partilhado esse plano regional. Encontramos esse disponível dos Açores, o nacional, mas não o da Madeira e, portanto, sem perceber o que é esse plano, também não compreendemos qual é a estratégia da região autónoma da Madeira relativamente a esta matéria e, portanto, se tivesse até esse plano, agradecíamos essa partilha. Até porque também, numa outra audição na Assembleia Legislativa da Madeira, que esteve presente o Comandante Regional da PSP, para responder a este maior sentimento de insegurança que hoje aqui foi referido e vivido na região, foi dada também nota por este Comandante que na Madeira considera que é necessário melhorar a capacidade de intervenção para o tratamento na toxicodependência, bem como são necessárias respostas integradas na área social e na saúde mental. Por isso é importante ver realmente perceber o que é que realmente na Madeira está concretamente a ser concretizado
para esta prevenção. Também na questão dos jovens, temos tido a oportunidade de estar em contacto com os jovens através do Parlamento Jovem, a preocupação dos jovens relativamente à saúde mental, à dificuldade de acesso a psicólogos, e os jovens madeirenses referem à dificuldade de acesso aos psicólogos, que era importante para serem-lhes dadas competências para até não recorrerem muitas vezes a este tipo de drogas, porque até, como dizia o presidente da CICAD, estas drogas são usadas para ter um prazer ou aliviar um problema, uma dor. E, portanto, sabemos que os jovens, muitas vezes, segundo o que nos referem os técnicos, acabam por consumir, ter acesso a estas substâncias mais baratas, têm menos informação ou pelo menos têm um consumo menos informado, porque o amigo também consome e, portanto, são de fácil acesso, como disse, e, portanto, abre aqui uma porta para o consumo destas drogas sintéticas. E, portanto, o que perguntávamos, o que está a ser feito junto aos jovens madeirenses, atendendo que esta é uma preocupação dos jovens, este consumo, a saúde mental, e não encontramos também um plano regional para a saúde mental disponível. E sei que não é a sua área, mas pronto, procuramos nesse sentido também perceber o que é que estava a ser feito na questão da saúde mental e, portanto, esta é uma das questões e vou deixar a outra para a segunda ronda. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado do Chega, o Deputado Pedro Frazão. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, Dr. Nelson Carvalho, bem-vindo a esta Comissão de Saúde. O Sr. Dr. Nelson Carvalho dirige o CAD, que é a Unidade Operacional de Intervenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Região Autónoma da Madeira, e veio aqui falar-nos hoje sobre aquilo que ficou plasmado no relatório das substâncias aditivas para 2021, um relatório que foi elaborado pelo CICAD aqui no continente, mas sobre todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas. E nesse relatório, referente ao ano 2021, a Madeira não ficou muito bem posicionada. De facto, relativamente ao consumo do ecstasy, esse relatório destacou 3 NUTs e foram realmente a Madeira, os Açores e Lisboa que apresentaram o consumo mais alto. Também relativamente às NSP, as novas substâncias psicoativas que o Sr. disse na sua intervenção inicial, também os Açores da Madeira foram bastante apontadas como tendo um consumo maior relativamente a todas as regiões. Ainda que reconhecemos que na região autónoma da Madeira tenha já desde 2012 existido uma legislação pioneira até do Foro Contraordenacional contra estas NSP. Esse pioneirismo regional, de facto, é de louvar. Levou a cabo uma aprovação de uma legislação até nacional que depois proibiu as denominadas smart shops nesses 5 anos subsequentes notou-se de facto, um decréscimo no consumo nestas substâncias. No entanto, esse decrescimento voltou a ter um recrudescimento mais recente e era sobre isso que nos devíamos preocupar. Já em 2023, a Região Autónoma da Madeira procedeu, dentro das suas competências, a uma alteração da legislação para também aplicar sanções, ou duplicando as sanções sobre estas denominadas drogas legais, que na verdade são também bastante deletérias para a nossa população, e gostava que nos desse conta da consequência desta duplicação das sanções, uma vez que muitas vezes acusam o partido Chega, de ser securitarista e penalista relativamente àquilo que são os enquadramentos legais para sancionar comportamentos que não devem ser permitidos na sociedade, e tanto gostava de saber qual é que foi o resultado desta duplicação das sanções. De facto, na Madeira preocupa-nos bastante que de 2012 a 2016, 2017, houve de facto um aumento do consumo de cocaína e ecstasy, principalmente nos jovens, na faixa entre os 15 e os 34 anos. O Sr. indicou que o seu organismo luta na Madeira contra a toxicodependência desde 2010, mas de facto, entre 2012 e 2017 houve um aumento. Houve também um aumento das NSPs e até
No inquérito que foi realizado em 2021 aos jovens que foram ao Dia da Defesa Nacional, portanto estamos a falar de jovens com 18 anos, ou 17, 18 anos, e o resultado foi que 32% desses jovens já tinham consumido drogas ao longo da sua vida, 25% tinham consumido drogas nos últimos 12 meses e 15% nos últimos 30 dias. Isto para nós é altamente preocupante, sendo que a cannabis foi indicada como a droga mais consumida na Madeira, seguida das anfetaminas, metanfetaminas, incluindo o ecstasy, a cocaína, os alucinogénicos, o NSP e os opiáceos. E, portanto, sendo a cannabis a droga mais consumida na Madeira, eu gostava de lhe deixar aqui uma pergunta muito concreta que gostava que respondesse. É contra ou a favor da legalização da cannabis, uma vez que temos aqui partidos na Assembleia da República hoje que já entraram com essas iniciativas legislativas. É que nós já tivemos aqui nesta comissão o Dr. João Golão a dizendo que não achava que isso era um caminho de eficácia no combate para a toxicodependência. Já tivemos até o professor Dr. Miguel Xavier, coordenador do Grupo de Trabalho para a Saúde Mental, que no âmbito da saúde mental nos veio dizer que também não acreditava que a legalização da cannabis fosse uma boa medida, uma vez que até está em muita literatura médica vertido o facto de o consumo de cannabis ir influenciar brutalmente a saúde mental e aumentar cerca de 30 vezes os surtos psicóticos, como acontece em algumas zonas do país, nomeadamente no Porto. E, portanto, deixo-lhe esta pergunta muito concreta, uma vez que o meu tempo esgotou, e retomarei outras perguntas na segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Dr. Nelson Carvalho. Tem um pouco menos de 10 minutos. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em relação à última pergunta que me foi posta, Sr. Deputado, eu sou contra totalmente a legalização da cannabis. Aliás, faz-me um pouco confusão, porque estamos a atravessar uma política do tabaco altamente restritiva e estamos a atravessar uma política altamente liberalizadora da cannabis. Isto é preocupante. Reparem, quais são as drogas mais consumidas no mundo? São as drogas lícitas. Nós, ao legalizarmos a cannabis, que de inócua não tem nada, estamos a abrir uma porta para o aumento do consumo e a abrirmos um problema de saúde pública. Porque há estudos que demonstram, em qualquer idade, a probabilidade de 25% de aumento de doenças mentais, nomeadamente as psicoses, a esquizofrenia, a depressão, a ansiedade, e nós somos totalmente contra essa. E até se pesquisar, não há nenhum cientista especializado nesta matéria que diga que é a favor da legalização. A legalização é uma questão política, não é científica, na minha opinião. Em relação à Sra. Deputada da Madeira, em relação à parte da saúde mental, eu não me quero imiscuir, mas eu só quero dizer que em relação a psicólogos, nós temos o maior rácio de psicólogos na Madeira, quer na saúde, quer na educação. Em relação ao plano regional, nós estamos, apesar de não o termos, estamos a prepará-lo, estamos a atuar com o Plano Nacional do CICAD, porque, tal como o CICAD recebe as orientações do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, nós também estamos a ir por aí. O que é que tem sido feito? Falou-me em programas de prevenção. Nós temos programas de prevenção, posso dizer que neste momento temos um, que já começa nas consultas de preparação para o parto e para o corpo clínico, para a utilização problemática da internet. As dependências sem substância, neste momento, são um fenómeno emergente e preocupante, não só na Madeira, mas o todo nacional. Cada vez mais estamos a ter pessoas com problemas de dependência e utilização problemática da internet, apostas online, gaming, gambling e por aí adiante. Depois temos um programa que vai no primeiro ciclo para prevenção, jogos da prevenção, que estão nas escolas do primeiro ciclo. Temos um programa que é o Atlântico, que está no segundo e terceiro ciclo. No secundário não é fácil fazer prevenção desta forma porque os jovens estão muito focados nas suas médias para entrarem na faculdade. Então temos optado por fazer campanhas, ações pontuais. Também temos ações no meio laboral, trabalhamos com empresas públicas, privadas, com autarquias. Temos trabalhado com o meio desportivo, com clubes de futebol, com associações desportivas, com clubes. A comunicação social tem sido um parceiro muito importante nesta matéria, temos trabalhado muito essa questão.
Portanto, temos essa panóplia. Em relação ao tratamento, fala-se muito na comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica está a ser tratada juntamente com o Governo da República, uma vez que o imóvel, que é o Centro Educativo da Madeira, é do Governo da República e está a ser tratado administrativamente a passagem do imóvel, mas vamos avançar e sei que provavelmente vai-me dizer a senhora deputada que o PS Madeira apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira uma proposta que eu próprio também fui ouvido e fui contra, porque tinha lá uma série de gralhas de erros técnicos, nomeadamente uma comunidade terapêutica não é de reinserção social, uma comunidade terapêutica é de tratamento, e também dizia lá que nós, técnicos, íamos ser sempre orientados e subjugados, no fundo, aos médicos. E isso, em termos profissionais, não faz sentido, além de que parecia que era a panaceia para tirar o sem-abrigo da rua, para tratar toda a gente. Ora, uma comunidade terapêutica não é para sem-abrigo, uma comunidade terapêutica é para doentes dependentes, e que têm uma série de critérios e só vão ser internados se quiserem. E, nesse sentido, votámos contra essa proposta. Tem havido também... vamos criar um centro de dia, que é fundamental, e reforçar as equipas de rua. Concordo consigo que é fundamental reforçar as equipas de rua. Agora, o que o Dr. João Golão diz, em parte eu concordo, mas, por outro lado, eu concordo que, para haver uma boa política integrada do combate aos comportamentos aditivos e dependência, tem de haver a prevenção, o tratamento e tem de haver a repressão. E as NSPs são a prova provada que sem um quadro bom legal é muito difícil. E tem sido muito difícil. E volto a dizer, a Madeira fez o que tinha a fazer do ponto de vista da sua autonomia. Fez tudo o que tem sido possível, e respondendo ao Sr. Deputado do Chega, como foi em março que duplicámos as coimas, ainda não temos respostas, mas é fundamental aqui que é uma forma dissuasora. Porque uma vez que não podemos criminalizar, porque depois também há aqui uma situação, que provavelmente os senhores deputados sabem, é que as novas substâncias psicoativas não estão descriminalizadas. As que estão criminalizadas não estão descriminalizadas. E isso, do ponto de vista constitucional, penso que há aqui e daí que o PSD, portanto, quanto eu sei, tem na primeira comissão um projeto de lei para alterar a 1593, que tem lá uma portaria 94-96, que estabelece as quantidades para distinguir o tráfico e o consumo, que não é alterada há 27 anos. E nós, na Madeira, em 2017, fizemos essa alteração do ponto de vista contraordenacional. Ou seja, se for apanhado com 0,1 grama de cocaína, sou considerado consumidor. Se for apanhado com 0,1 grama de mefedrona, a 4-MMC, que já está criminalizada, sou traficante. Portanto, isto não faz qualquer sentido, uma vez que isto foi uma bandeira nacional, e muito bem, de que temos de distinguir o tráfico do consumo, temos que proteger o consumidor, que é um doente, e distingui-lo do traficante. E temos que ter um combate mais incisivo contra o tráfico. E daí que, de facto, é fundamental, e a Assembleia da República tem a oportunidade de trabalhar esta matéria e de nos ajudar Portugal, atenção, ajudar os portugueses neste sentido. É fundamental. O que é que eu tenho mais? O que é que eu posso dizer mais? Depois, se me passou alguma pergunta, tenho muito tempo? Então ainda posso, se me permite... E também quero vos dizer uma coisa importante. Eu não tenho qualquer dúvida, se não fosse a Madeira a fazer esta legislação, provavelmente hoje em dia tínhamos as Smart Shop ainda abertas. Eu não tenho dúvidas disto. Não tenho dúvidas disto. E já agora também quero quero acrescentar algo que o Sr. Deputado, a semana passada, perguntou ao Dr. João Golão, mas ele por lá não respondeu. Já não existem Smart Shops. Aquelas lojas de cânhamo que por aí parecem cogumelos, que por aí pululam, não tem nada a ver com Smart Shops, são lojas que vendem derivados de cânhamo, que só pode ter 0,3% de THC, com vários produtos. Essas lojas são preocupantes e perigosas porque baixa a percepção de risco e dão a ideia que existe cannabis boa e cannabis má. Isto é mais ou menos o álcool, há uns anos atrás, em que entre os 16 e os 18 anos, os portugueses podiam beber vinho e cerveja e que não havia problema. Como se o álcool do vinho e da cerveja fosse bom e o do whisky e as espirituosas fossem mal. E é isso que é perigoso, essa acessibilidade que se dá às pessoas, que depois vai provocar um maior consumo e uma maior preocupação. Ainda em relação às NSPs, se me permite, e tenho aqui o número de internamentos, para as pessoas verem o que temos assistido. Entre 2012 e 2022 tivemos
1.807 internamentos na Casa de Saúde São João de Deus, portanto, que é a instituição psiquiátrica da Madeira, dos quais 60% são internamentos compulsivos. Ou seja, são internados à força devido ao quadro psiquiátrico. Reparem bem na dimensão social. Ainda hoje falei com um amigo psiquiatra que me diz que atualmente pelo menos uma pessoa por dia vai ao serviço de urgência do Hospital Nelly Mendonça por causa destas substâncias psicoativas. Portanto, eu estive a fazer as contas, dá uma média de 4 pessoas internadas semanalmente na Casa de Saúde. Uma pessoa não, isto são internamentos, porque há muita porta giratória. Também temos vindo a verificar que, nos primeiros anos, 5 dias bastavam para tratar estes doentes. Hoje em dia já são precisos 20 dias. Portanto, tem havido um aumento dos dias, porque isto são drogas altamente potentes, altamente aditivas, com consequências graves. Sobretudo, há sempre uma comorbilidade. Por exemplo, estes doentes que estão internados, maioritariamente têm todos comorbilidade de doença psiquiátrica que surgiu devido ao seu consumo e que é crónica. E daí que, de facto, é preocupante e temos que trabalhar nesta questão. Em relação ao perfil que nós temos na Madeira, os internados é uma média de 34 a 36 anos e posso-vos dizer que em 2021, se não me engano, desculpe que não sei se vou chegar a tempo, isto é tanta coisa que... Mas tinham 3 pessoas que foram internadas mais de 15 vezes na Casa de Saúde. Portanto, assiste a um fenómeno de porta giratória. A pessoa consome, é internada, recompensa, volta para a rua, consome e assim sucessivamente. E é isso que tem acontecido. E daí que é importante, reparem, se não for através do internamento compulsivo, porque se uma pessoa está bem, eu não posso internar as pessoas só porque sim. E daí que eu dizia ainda há pouco, a comunidade terapêutica é importante, mas não é a panaceia para isto tudo. A comunidade terapêutica é mais uma unidade de saúde, é mais uma resposta integrada no tratamento em ambulatório, que faz parte, e as equipas de rua, a redução de risco, a minimização de danos, são tudo dimensões que são importantes no combate ao escado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Vamos iniciar então a segunda ronda e passo a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a deputada Marta Freitas. Faça favor. Obrigada. Um minuto. Só para esclarecer as questões relativamente à comunidade terapêutica, acho que o grande contributo do Partido Socialista nesse sentido foi de realmente sensibilizar a Madeira da importância de ter uma diversificação de respostas, como disse que é importante haver essa diversificação de respostas no combate ao consumo de drogas, e esse foi o principal objetivo, atendendo que a Madeira era a única região que não tinha uma comunidade terapêutica. Relativamente às questões também outra questão que é o conhecimento das substâncias, parece-me que é importante saber que substâncias estão a circular na região autónoma da Madeira e, por isso, o laboratório que será aberto da Polícia Judiciária irá ajudar em muito a identificação das substâncias que estão e, portanto, até para acionar o sistema de alerta rápido. E, nesse sentido, também relativamente à questão que disse da atualização da lista das substâncias cuja comercialização é criminalizada, aqui, atendendo até à iniciativa que vai da Assembleia Legislativa da Madeira, pedia que comentasse o seguinte, da resposta do CICAD. O CICAD diz que, portanto, considera que o encurtamento de prazo parece pouco útil, apesar de tentarem ser sempre céleres e responder os 6 meses que dizem a diretiva europeia, até porque, normalmente identificado pela PJ, existem procedimentos internos, é ativado o sistema de alerta rápido, são feitas consultas às entidades do CICAD e algumas substâncias poderão ter fins ilícitos, o que poderão assim também trazer complicações aos prazos, a cumprir os prazos. Por isso queria que também nos comentasse sobre isso. Por fim, ainda dizer que realmente verificamos que há uma dificuldade de ambos governos regionais em responder a este fenómeno. Isto é um fenómeno que deve ser preocupação de todos nós, a nível nacional, de âmbito nacional, e portanto o Partido Socialista visa, com um projeto de resolução, solicitar ao Governo da República que realize um estudo intersectorial sobre as drogas nas ilhas, porque o crescimento do consumo destas substâncias psicoativas é realmente uma preocupação, envolvendo a justiça, a saúde, a educação e a componente social, e parece muito importante que haja realmente a conjugação destas várias áreas para Faça favor, esta matéria. Obrigada. Muito obrigada. Passo a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado Diniz Ramos. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento mais uma vez as senhoras e senhores deputados presentes. Dirigindo-me ao Dr. Nelson Carvalho, Portugal tem sido um modelo nas suas políticas de drogas. Tem assumido, inclusivamente, uma posição progressista por relação ao resto da Europa. E falo naturalmente naquilo que foi o processo de descriminalização do consumo destas substâncias. No entanto, e pelo que percebi, no que diz respeito às novas substâncias psicoativas, isso não acontece. Ao contrário das drogas clássicas, que através de um diploma, no caso a Portaria 94 de 1996, onde estão plasmadas as doses que distinguem o tráfico de consumo, estas novas substâncias psicoativas nunca foram contempladas. E, no fundo, portanto, atualmente, e para que todos nós possamos perceber, atualmente, se alguém for abordado pelas forças policiais, pelos órgãos de polícia criminal deste país e estiver na posse de qualquer substância, de qualquer quantidade, passa a redundância, destas novas substâncias psicoativas, é considerado traficante, se não estou em erro. Pergunto, portanto, como é que é possível esta situação acontecer? Isso permite, só para terminar com a ligeira tolerância da mesa, o Dr. Nelson Carvalho referiu bem que a autonomia tem possibilitado, através de organismos próprios, através de um Parlamento e de um Governo regional próprios, encarar e encontrar soluções para este problema que de outra forma não seriam possíveis. Dr. Nelson Carvalho, nós agradecemos muito todo o esforço que tem sido feito e eu pergunto se ainda é possível fazer mais dentro da margem de autonomia que temos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, Dr. Nelson Carvalho, muito obrigado pelas suas considerações. De facto, cerca de 4% dos inquiridos na Madeira relataram um consumo diário de cannabis, principalmente entre os consumidores habituais de outras substâncias. E, portanto, isto é um problema que nos tem que preocupar muito e esse problema tem também uma consequência no combate ao tráfico de droga. E, de facto, neste relatório de 2021, nós vemos que existiram apenas 13 condenados por tráfico de droga neste ano de 2021 e 50% ficaram com pena suspensa em vez de prisão efetiva, sendo aplicadas apenas uma multa a 26%, uma multa efetiva a 26% dos condenados por tráfico de droga. E 54% deles eram tráfico de cannabis. Portanto, isto revela bem o problema que nós temos, não só na região autónoma da Madeira, como nos Açores, como em Lisboa, onde é mais grave, mas em todo o país. E, de facto, este problema é um problema que vem destruir as famílias, vem espalhar insegurança em muitas artérias das cidades, em vilas e até pequenas aldeias, vem aumentar a criminalidade violenta, nomeadamente muitas vezes recorrendo a armas brancas, situações que não existiam anteriormente, vitimizando residentes e visitantes em números que não existem com precedentes, e sabemos nós que a região autónoma da Madeira é o jardim do Atlântico e, portanto, tem uma forte vocação turística e não pode também compaginar não só com o drama social que é a toxicodependência, como também com este nível de insegurança. E, portanto, gostava de lhe deixar as seguintes perguntas concretas. Como é que a EUCAD tem lidado com este recrudescimento da toxicodependência e que meios é que tem à sua disposição? Se considera que os meios são suficientes e estão disponibilizados atempadamente. Gostava de lhe perguntar também, uma vez que a vossa região é pioneira no combate às smart shops e em processos contraordenacionais, e sendo hoje 17 de maio o Dia Mundial da Internet, como é que estão a lidar com esse problema pela via da internet? Porque nós sabemos que as smart shops fisicamente estão fechadas em Portugal, mas
o mundo global e a internet hoje, através não de uma smart shop, mas através de um smartphone, conseguimos chegar a qualquer parte do mundo, e se tem algum ovo de Colombo também para lidar com esta problemática. Depois também gostava de lhe perguntar se de facto corrobora esta sensação e isto que está plasmado no relatório do aumento da insegurança e da desordem na Madeira e nomeadamente na cidade do Funchal, e quais é que são as ações iniciadas para lidar com esta situação e garantir a segurança pública. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo então a palavra ao Dr. Nelson Carvalho. Tem 7 minutos, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Em relação à comunidade terapêutica, quero dizer que, de facto, é uma boa medida, mas o Governo Regional, como já está a trabalhar nisso, e concordo consigo, isto é um problema nacional, a droga não pode ser um problema partidário, e estamos todos interessados em resolver esta situação, sem dúvida alguma. Também quero referenciar aqui que a vinda ou a ida do Laboratório da Polícia Científica para a Madeira é fundamental, e isto quero agradecer também a vários parceiros, que nós temos tido grupos intersetoriais desde 2010. Este trabalho tem sido feito na Madeira porque tem sido um trabalho multifatorial, com vários parceiros, como dizia ainda há pouco. E aqui a Polícia Judiciária também foi muito sensível, porque, repara, o que é que está a acontecer neste momento? Vou-lhe dar um exemplo. Há processos que estão à espera há meses dos resultados das substâncias. E os senhores deputados juristas sabem isso melhor do que eu, tanto quanto eu sei, só se pode ter uma pessoa 48 horas neste país. E o que é que acontece? Eu posso ser apanhado com 1 grama, com 10, com 20, com 100 daquela substância. Enquanto não vier a resposta certa daquela substância, se está criminalizado ou não está, o indivíduo tem que ser solto. Ora, o LPC, porque é natural, tem que dar vazão, resposta ao país inteiro, demora meses, às vezes até mais de 1 ano. A ida para a Madeira é muito boa. É muito boa porque em horas e até dias, foi-nos garantido e dito, isso é que o processo está a evoluir favoravelmente, vamos conseguir identificar as substâncias. Desta forma, se estiver já na Lei 1593, já pode ser julgado mais rapidamente. Isso para nós é fundamental. Por outro lado, também vai ajudar no mecanismo de alerta rápido, porque também já falámos que a Polícia Judiciária, e o que é que também vamos fazer? Vamos pegar nas amostras dos doentes que vão ao serviço de urgência, da urina, vão ser identificadas quais são as substâncias que estão a ser consumidas, as consequências em termos de saúde que estão a causar. Isso vai levar a que, em termos médicos, vamos desenvolver mais estratégias terapêuticas e, por outro lado, vamos enviar para o CICAD, o Ponto Focal Nacional, para enviar para o mecanismo de alerta rápido, para tentar criminalizar mais rapidamente estas novas substâncias, porque têm as provas, porque é preciso provas que há perigo para a saúde pública destas substâncias, com estes relatórios conseguiremos. As drogas neste momento estão a ser consumidas na Madeira, mais na Madeira, são catinonas, o alfa-PHP, que é uma droga com efeito semelhante à cocaína, digamos assim, ao ecstasy, que já está criminalizada, e 2 canabinoides sintéticos, que têm um nome muito complicado, sei que é pinaca, e já estão criminalizados. Agora, o que é que está a acontecer? Como o laboratório está a demorar, com a vinda do laboratório, e se a Assembleia da República proceder a tal alteração da 1593, em que se distinga o tráfico do consumo, aí vai ser muito mais fácil para a polícia e para os tribunais combater o tráfico e proteger o consumidor. E daí que é fundamental, é uma oportunidade de ouro para todos nós que isto aconteça. Em relação ao estudo intersetorial, quero também dizer aqui, já lhe respondi à pergunta, que nós temos trabalhado em task force e voltámos a reativar mais uma agora, porque achamos que é fundamental. Nós na Madeira trabalhamos com todas as forças que estão na procura e na oferta em matéria de toxicodependência. Em relação à autonomia, nós estamos a fazer o máximo que pudermos em termos legislativos, mas em termos de saúde, do que nos é possível, nós estamos a trabalhar nessa matéria, continuamos a investir na prevenção, no tratamento, na dissuasão, porque também esta lei, se não é mudada, a própria Comissão da Dissuasão não pode tomar medidas. Porque como as leis como aquela droga não está descriminalizada, a CDT não pode atuar, que também é uma dimensão aqui fundamental.
Em relação ao Sr. Deputado Pedro Frazão, meios que temos usado, de facto a internet é outro ovo de Colombo, daí que também a Alfândega temos estado em contacto e sabemos que há controlo com meios de vigilância, mas de facto a maior parte destas novas drogas vem pela internet e depois são misturadas na Madeira. Portanto, não há laboratórios na Madeira, são misturadas lá. E de facto aí é fundamental estas leis continuarem ou melhor, a serem aprovadas para a própria polícia depois, quando apreender, ter já meios e os tribunais para julgar devidamente. Porque o que é que acontece muitas vezes? Há indivíduos que são apanhados com 10 quilos destas substâncias e apanhavam uma multa de 3.000 euros, porque não está na Lei 1593. Está na Lei Controle Nacional. O crime compensa. E estamos a falar de indivíduos que não têm escrúpulos e ganham milhões de euros a desgraçar a vida dos outros. E estas novas substâncias têm sido a prova disso. E daí que, de facto, em relação à situação da segurança, eu sinto-me seguro no Funchal. Atenção que eu não estou a omitir, não estou a dizer que não há problemas. Todas as cidades têm problemas sem abrigo. Isso é um facto. E sabemos que tem havido alguns problemas devido a estas substâncias, mas, maioritariamente, o Funchal é uma cidade segura. E tem havido, da parte da polícia, do Governo Regional, procura, quer através, por exemplo, eu sei que neste momento tem havido um reforço nas verbas para a Associação dos Pobres e para os sem-abrigo, da parte da Câmara. Sei que a polícia também tem intervido mais, devido também a esta task force, que foi constituída em dezembro novamente, para sensibilizar e para todos nós estarmos a trabalhar de forma alinhada. E é isso que tem sido feito. Em relação ao que é que podemos fazer mais na Madeira, volto a dizer, vamos continuar a trabalhar, porque até há aqui um fenómeno que os senhores deputados estejam atentos. Por enquanto não tem havido alteração das moléculas a serem vendidas, mas assim que o laboratório começar a trabalhar mais rapidamente, não tenham dúvidas que vão aparecer novas moléculas. Vão aparecer novas moléculas e a guerra continua, a guerra salve seja. Portanto, isto é um problema que é dinâmico e que a Madeira, não é só a Madeira e os Açores que podem ter isto. A nível nacional, ninguém está imune. E por isso é que eu digo, nós não vimos aqui pedir esmolas a ninguém, desculpe a expressão. Nós somos portugueses e precisamos do vosso apoio. A Madeira e os Açores precisam do vosso apoio para que minoramos o impacto destas novas substâncias psicoativas na saúde e segurança pública dos madeirenses e dos açorianos. Não sei se já... Muito obrigada pelos esclarecimentos que aqui nos trouxe e os contributos. Quero agradecer a sua vinda aqui. Muito obrigada. Obrigado a todos e um bom dia. E espero que tenhamos sucesso, todos nós. Obrigado. Vamos fazer só um intervalinho de 3 minutos também para nos despedirmos aqui do Sr. Doutor.